Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual em 2023 mais uma vez. Bom dia! Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Que tenhamos um 2023 transformador, cheio de mudanças para todos nós. E vamos falar sobre o início desse 2023 com a posse de Luiz Marinho no Ministério do Trabalho. Ele reafirmou mais uma vez, Fausto, que a prioridade do governo Lula será recuperar a política de reajuste do salário mínimo com a reposição da inflação, mais um aumento real como a média do PIB dos últimos 2 anos. É a reafirmação de uma medida já tomada nos primeiros governos de Lula, que causou um ótimo impacto para a economia, que fez e que ajudou a roda da economia a girar, né? Sem dúvida, Rafael. Ontem foi bastante importante a posse do Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho. Marinho já foi ministro do Trabalho, foi quem organizou e desenhou a política de valorização do salário mínimo no primeiro governo Lula. É importante agora essa retomada. O anúncio ontem foi bastante significativo porque recoloca uma ferramenta fundamental no processo de distribuição de renda aqui no Brasil. A política de valorização do salário mínimo, ela avança para além dos trabalhadores propriamente ditos que ganham salário mínimo. Ela impacta diretamente os aposentados, ela impacta diretamente a economia informal, que tem o salário mínimo como sua referência, e ela, de certo modo, sinaliza aquilo que o presidente Lula vem falando desde a sua campanha, que é colocar o pobre no seu orçamento. Ou seja, o debate com relação à valorização e melhoria da renda foi um tema bastante significativo ontem. De alguma forma, a gente viu ali também o debate sobre enfrentar as diferenças que a gente tem hoje e as desigualdades no mercado de trabalho. A desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre negros e brancos, as desigualdades regionais. De certo modo, tudo isso está agora na agenda do atual governo e foi falado e foi colocado ontem na posse do ministro Marinho, e não só na posse dele, mas de outros ministros que a gente viu também, seja no Ministério das Mulheres, seja no Ministério dos Direitos Humanos. Quer dizer, tratar e lidar com as nossas desigualdades é algo e é uma prioridade para o atual governo. É uma prioridade transversal em todas as pastas do governo, realmente. Mas o Marinho ontem também defendeu, Fausto, que o governo Lula tente alterar no Congresso Nacional e de maneira fatiada a reforma trabalhista que foi aprovada pelo Temer. Entre as mudanças propostas estão pontos como a volta da homologação trabalhista, que é quando o processo de demissão é acompanhado por sindicatos e órgãos estatais antes de ser formalizado, o retorno da ultraatividade, que consiste na prolongação dos efeitos de uma norma, no caso de uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, para além do prazo da sua vigência, além de novas regras do trabalho intermitente, com o mínimo de horas diárias a serem contratadas para empresas, e a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. Queria que você fizesse uma avaliação desses pontos de uma maneira geral, claro, senão a gente fica aqui o jornal inteiro para falar ponto por ponto, mas como é que você avalia esses itens levantados pelo Marinho como prioridades para começar a fazer esses ajustes naquilo que foi chamado por muitos de nós como uma deforma trabalhista e não uma reforma trabalhista durante o governo Temer? Então, Rafael, o primeiro problema, o grande problema que nós tivemos na reforma trabalhista foi a falta de diálogo. A reforma trabalhista foi empurrada por conjunto dos trabalhadores, sem nenhuma conversa com ninguém, nenhuma entidade sindical, nenhuma central sindical participou desse debate. E que, de alguma forma, ela já tem aí, desde 2017, nós já estamos indo aí para o 6º ano da reforma, e ela se mostrou bastante insípida no que se diz respeito à geração de postos de trabalho e formalização. Ao contrário, né, você viu um aumento da informalidade, uma diminuição da renda e uma taxa de desemprego que subiu de patamar. Eu acho que esse é um dado significativo aí quando a gente faz um balanço da reforma trabalhista. Agora, o que está colocado é abrir-se o debate. É importante que a sociedade debata, trabalhadores, governo e empresários, sobre o que é o novo marco do trabalhador, não? O que são os novos marcos da relação trabalhista. É importante a valorização da negociação coletiva, é importante o fortalecimento das entidades sindicais, é importante compreender que o movimento sindical é o ator fundamental no processo democrático.
Ou seja, tem uma mudança que passa por ali, não só do ponto de vista pontual de um item ou outro, mas da sua estrutura, ou seja, o que está por trás, o que está ali dentro, por trás, que de certo modo organizou a reforma trabalhista. Eu acho que esse é o primeiro grande debate que precisa ser feito e deverá ser feito ali no Ministério do Trabalho. Ontem, na posse do ministro Marinho, estavam as centrais sindicais, estavam os empresários, estavam membros diversos do governo, da fiscalização. Tem toda uma remontagem de um ministério que, vamos lembrar, que até bem pouco tempo atrás não existia e que de fato começa a existir a partir de amanhã. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo que o debate da reforma trabalhista é um item importante, é um item fundamental e que, de certo modo, vai inaugurar, dentro da discussão trabalhista, a questão da participação social, o diálogo social e o fortalecimento da negociação coletiva, já de imediato, de um item significativo, que é o debate sobre a reforma trabalhista. Agora, Fausto, é impressionante como rapidamente começou a reverberar pela mídia que está a serviço desse mercado financeiro, enfim, do capital de uma maneira geral, as críticas com relação à possibilidade de rever algumas dessas medidas que foram tomadas durante a chamada reforma trabalhista e que, na prática, não apresentaram nenhum efeito de qualidade para o mundo do trabalho. Não gerou mais empregos, não melhorou os salários. E aí, quando você fala em rever essas normas, o mercado rapidamente já começa a gritar, chiar, com medo. Mas aí, né, Rafael, o mercado não é só um chiar, o mercado ele ganha dinheiro quando o dólar sobe, ele ganha dinheiro quando o dólar cai, ele ganha dinheiro quando a bolsa sobe, quando a bolsa cai, ou seja, tudo isso faz parte do movimento de especulação financeira que acontece por dentro do mercado financeiro. E muitas vezes, inclusive, a gente tem ouvido aí muitos analistas, poucos de fato tem ali razão efetiva para aquilo que está se falando. Ou seja, se falar que vai se manter a política ali de desoneração dos combustíveis por 2 meses, como se isso fosse criar o grande rombo, que isso fosse dificultar as contas públicas. Ao contrário, na verdade, o que está se falando é que você precisa de tempo para você, inclusive, apresentar uma nova política de preços. Quando você tem a mudança agora do presidente da Petrobras, você vai ver ali flutuações no mercado. Ainda as coisas estão se acomodando, né? O Brasil parece que desacostumou, a partir do governo Bolsonaro, de ter tranquilidade, né? Ou seja, o que o governo Lula está trazendo agora é tranquilidade. Você não vai fazer grandes mudanças e mudanças de maneira atabalhoada, de maneira sem diálogo. As mudanças vão acontecendo. E isso o mercado vai precisar vai precisar entender, vai precisar aprender com isso, até porque isso vai fazer parte das suas taxas de retorno. Nós estamos voltando para uma lógica econômica em que você busca a estabilidade de um lado, que você busca a previsibilidade do outro, que você não vai trazendo grandes reformas, grandes mudanças, você vai fazendo isso dialogando com a sociedade e com o conjunto dos atores. E dentro dos atores está o mercado em geral, não só o mercado financeiro. Está os trabalhadores, está os empresários, está o próprio governo, está os estados, os municípios, ou seja, as mudanças não vão acontecer simplesmente porque o mercado financeiro quer isso ou o mercado financeiro quer aquilo. Na verdade, o que a gente vai assistir é um grande diálogo social, que é assim que se trabalha a partir da lógica democrática em qualquer país. Existe também um outro ponto que a gente pode comentar em outra oportunidade, né, Fausto, que é a posse também de Carlos Lupe como ministro da Previdência, uma pasta que tem um alcance sobre a vida de milhões de brasileiros e de trabalhadores. Então, ontem foi mais uma dessas conversas aí que o mercado ficou todo alvoroçado com a fala do ministro Carlos Lupe com relação a alterar pontos da reforma da Previdência. Agora, os pontos não foram falados, os pontos não foram apresentados e, na verdade, nós sabemos e já discutimos aqui em vários momentos o quão absurdos são algumas questões da Previdência. É óbvio que a gente trabalha, e todos trabalham e defendem a sustentabilidade da Previdência, a estabilidade tributária e financeira. Tudo isso faz parte de um projeto decente de equilíbrio da Previdência, ou seja, você precisa trabalhar o equilíbrio das contas públicas, não há a menor dúvida. Agora, não faz o menor sentido, por exemplo, a gente continuar com uma pensão que corta metade do benefício das pensionistas, só dos pensionistas, enfim, isso é um absurdo do ponto de vista da própria reforma.
A reforma da Previdência de 19 tem vários problemas, sim, tem vários problemas do ponto de vista da reforma em si, mas também do seu processo de regulamentação. Rever pontos não quer dizer que necessariamente você vai desconstruir a Previdência, que você vai desconstruir inclusive as regras que foram ali colocadas em 19. Agora, certamente, você precisa olhar para aqueles absurdos que aconteceram. Né? No caso da reforma trabalhista, eu quero dar um exemplo. Para mim, olhar o exemplo do que foi colocar a mulher gestante podendo trabalhar em espaços insalubres nível 3. Isso é um absurdo. Nós não vamos rever isso agora? É claro que nós vamos ter que rever. A questão das pensionistas, no caso da Previdência, é algo que precisa sim ser revisto. Não é possível você cortar o benefício de uma pessoa a metade, como aconteceu a partir da reforma de 19, no caso das pensões. Esses são só exemplos que precisam sim ser atualizados. Agora, isso não quer dizer que você vai reconstruir tudo, que você simplesmente vai apagar as duas reformas. Ao contrário, elas precisam ser discutidas, elas precisam voltar para a mesa e agora de uma maneira democrática, em que todos os atores participem e não simplesmente você empurrar de cima para baixo a partir da lógica do mercado financeiro. É importante que a gente traga de volta o debate e se reaproprie a população, né, a sociedade brasileira precisa se reapropriar das grandes questões nacionais, dos grandes interesses, das grandes discussões, e aí sim você vai repactuando todo o nosso sistema de direitos, o nosso sistema tributário, todo esse arcabouço que, de certo modo, nos últimos 6 anos, foram sendo simplesmente desconstruídos e foram dados basicamente a partir de uma visão simples de mercado. O que nós estamos falando o tempo todo é que sim, as reformas precisam ser revistas, mas isso não significa que você vai voltar para o estágio anterior, até porque o estágio anterior não era bom. Nós precisamos chegar num lugar melhor, num lugar que garanta direitos sociais de um lado, mas garanta a estabilidade tributária, a estabilidade financeira, a estabilidade fiscal de outro, que eu acho que é um pouco o caminho que está sendo apresentado pelos ministros que vão tomando posse. Agora, o mercado gosta de criar ali as suas instabilidades, porque, afinal de contas, essas instabilidades geram efetivamente lucros para alguns que estão se aproveitando desses momentos. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, primeira edição do Jornal Brasil Atual, com a sua participação. Muito obrigado, Fausto. Até uma próxima. Eu que agradeço, Rafael. Até uma próxima e que 2023 traga os bons ares aí da mudança para todos nós. Um grande abraço, Rafael. Um abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.